Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra de Deus aqui para o nosso coração, rapidinho, vamos lá? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 29, a partir do versículo 23, que fala assim: O país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações nem colheita, e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, de Admã e Sedoim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão: por que Deus fez isso com este país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será: Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles se ajoelharam diante de outros deuses e os adoraram. Deuses cujo amor eles não haviam sentido, deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com esse povo e por isso castigou o país dele com todas as maldições escritas neste livro. Gente, somente até aqui, do 23 ao 27, o que Deus quer falar conosco aqui? No decorrer da Bíblia em si, da Bíblia toda, Deus vem mostrando, principalmente no Antigo Testamento, Deus vem mostrando presente, fielmente, no decorrer da sua história, perante a povos que adoram outros deuses, ou seja, adoram outras coisas, outras que se tornaram outras religiões, no decorrer do passado tempo, e com isso, elas vão se afastando de Deus, ok? E vão adentrando numa doutrina que não tem a ver com Deus, tá? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui tudo? Aqui em Êxodo, eu vou pegar aqui para vocês lerem, em Êxodo 20, a partir do versículo 4, fala assim, para a gente poder continuar aqui o nosso estudo. A partir do Êxodo 24 fala assim: Não façam imagem de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, e até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam, e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Por que eu peguei outro versículo aqui para a gente poder estudar junto? Para testificar o que está dizendo em Deuteronômio. O que acontece? Deus não permite a adoração a outros ídolos. A partir do momento que você tem na sua casa uma imagem, tem na sua casa um objeto, tem na sua casa uma estátua, você, na sua percepção e na sua limitação, você aprendeu que aquela imagem e aquela estátua, aqueles artefatos ali, evidenciam Deus, mas na verdade eles não evidenciam Deus. Essas imagens que se colocam dentro de casa, que a maioria das pessoas colocam dentro de casa, esses objetos que reverenciam uma religiosidade ali, ok? Seja ele de pedra, seja ele deuses de pedra, seja ele imagem, seja até a imagem que for de Jesus Cristo de Nazaré, que muitas pessoas aqui têm dentro de casa. Deus abomina isso. A gente precisa entender que Deus é suficiente na nossa vida. Deus é poderoso e soberano e rege sobre toda a terra. A gente não precisa de objeto nem de imagem dentro de casa na nossa vida, seja ele em bijuteria, seja ele em imagem de casa, para lembrar que Deus existe. A sua fé precisa estar fortalecida em Deus para você lembrar que Deus existe. Entende? Não é a imagem que vai te trazer para perto de Deus, não é o objeto que vai te trazer para perto de Deus, não é o artefato que vai te trazer para perto de Deus, não é o artefato que vai mostrar a presença de Deus na sua casa. Não seja uma pessoa religiosa. O que a gente precisa entender por trás disso?
essas imagens que as pessoas cultuam, porque isso é uma cultuação, você está adorando um ídolo ali. Por trás dessas imagens, por trás desses artefatos, por trás desses objetos, não existe Deus, existe a oposição. Sem você perceber, você está cultuando, você está adorando a outros ídolos. Entende? Você está adorando a deuses pagãos, sem você perceber. Existem religiões aqui, eu não quero entrar em mérito de religião, mas eu estou falando para você entender. Existem religiões aqui que é voltado para a oposição, que usam de imagens de santo para poder ficar camuflada por trás. Existe? Existe. Entende? Quem tem conhecimento disso aqui e vê esse vídeo vai saber que eu estou falando a verdade. Existe isso. Então, o que Deus nos ensina? Que a gente precisa adorá-lo, que a gente precisa ter relacionamento com ele. A gente não precisa ter dentro de casa imagens. Ah, Roberta, mas me lembra Jesus, me lembra Deus, me lembra o Espírito Santo, eu quero ter dentro da minha casa. Você está adorando uma imagem. Você está indo contra as ordens de Deus. Entende? E Deus pesa a mão sobre a vida daquelas pessoas que fazem isso, que têm essa adoração sobre ele. Então, se Deus está aqui hoje te dando a oportunidade de você abrir a sua mente, sair de crenças limitantes que o mundo impôs em você, que a religiosidade impôs em você, que a religião impôs em você, Deus está quebrando isso agora para abrir a sua mente, para você ver que você está trazendo legalidades, brechas, portais dentro da sua casa para a oposição atuar. Por quê? Porque você aprendeu no decorrer da sua vida, do seu crescimento como desenvolvimento humano, que é legal ter uma imagem de Jesus dentro de casa, é legal ter uma imagem enfim, uma imagem de um modo geral. E você sente bem com aquela imagem ali. Mas você está dando uma legalidade gigantesca dentro da sua casa para a oposição atuar, porque Deus não está nisso. Gente, Deus é o suficiente no seu relacionamento com Ele. Através da sua fé, procure a Deus no seu secreto, ore ao Senhor. Entende? Não precisa de imagem na sua casa, livra a sua casa disso. A sua casa é o seu templo. A sua casa é onde você sente paz. A sua casa é onde tem que ter um ambiente clean e equilíbrio para você viver em paz ali dentro. Entende? Então, Deus aqui está te explicando. Não coloque, não cultuem imagens dentro da sua casa. Não cultue artefatos em objetos dentro da sua casa. Porque você está abrindo portais dentro da sua casa para dando legalidade para a oposição atuar. Se desfaça das imagens. Entende, gente? A oposição vai vir com força em cima de você, dizendo para ti que essa palavra que eu estou falando para você é contrária, que eu estou errada. Mas se você pegar para ler a Bíblia, você vai ver. A gente está com o exemplo em Deuteronômio 29, a partir do versículo 29, se você pegar para ler, Deus está falando ali das imagens em si, entende? Se você pegar para ler Êxodo, você vai ver também. Se você tiver o costume de ler a Bíblia e fazer devocional, você vai ver o tempo todo que Deus abomina ídolos. Abomina esculturas, abomina as imagens, abomina os deuses de pedra. Basta apenas ler, gente. A Bíblia é a nossa evidência de como Deus trabalha, de como Deus fez no passado e está fazendo agora. A gente precisa entender que a Bíblia não é apenas um livro que a gente está lendo, estudando, e fica por isso mesmo. A Bíblia, a palavra da Bíblia, ela é viva. A palavra que foi escrita há milhares de anos atrás, ela se torna viva a partir de hoje. Mas você precisa ter relacionamento com Deus para poder entender isso. Você precisa buscar a Deus no seu secreto para você entender isso. Para a palavra se atuar na tua vida. E você vai ver que conforme você for buscando a Deus em espírito e em verdade no seu relacionamento com Ele, não há necessidade de ídolos, não há necessidade de imagens, não há necessidade de santinho na carteira, não há necessidade de nada disso. Porque Deus é suficiente. E é o seu relacionamento com Ele que vai desenvolver, entende? A sua proximidade a Ele. Então, tira isso da sua mente, da sua cabeça, dessas crenças limitantes que o mundo impôs em ti, te ensinando que é legal ter, te ensinando
que é legal ter um artefato, que é legal ter uma imagem da sua casa, para você lembrar de quem é Deus, ou para consagrar aquela casa ali a Deus. A sua consagração da sua casa, da sua família, é através da sua oração. Ore ao Senhor e consagre a sua família ao Senhor. Você não precisa ter objetos dentro da sua casa. Entende? E uma coisa que eu preciso chamar a atenção aqui também. Independente de ser imagem santa ou não dentro da sua casa, qualquer coisa na sua vida que você colocar como prioridade para ti, essa coisa que você está colocando como prioridade para ti, seja pessoa, seja ambiente, seja objetos, você está colocando no lugar de Deus. Então, o lugar que é para ocupar na sua vida e se tornar um ídolo para você, precisa ser Deus. E não o objeto, nem o ambiente, nem a pessoa que você está priorizando. A sua prioridade precisa ser Deus. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de priorizar o Senhor na tua vida. Ok? Relacionamento, o que que é? Leitura da palavra, oração e jejum, e buscar a Deus falando em oração para Ele, o que tem aqui dentro, verbalizando em um ambiente que você se sinta seguro, se sinta protegido e se sinta calmo ali. Entende, gente? Então, tenha isso por conhecimento. Deus está quebrando aqui uma crença limitante na sua vida. Não se apegue a objetos, não se apegue a ídolos, não se apegue a deuses pagãos. Porque isso são deuses pagãos. Ok? Não precisa, não há necessidade de ter imagens e objetos que seriam religiosos dentro da sua casa. E isso você está abrindo legalidade para o inferno atuar dentro da sua casa. Porque quem está por trás deles é eles. Para você ter a sua santificação, para você ter a sua casa consagrada ao Senhor, Deus é suficiente na sua vida. Você não precisa de nada disso para poder ter a presença de Deus dentro da sua casa. O seu relacionamento com Deus é que vai manter a presença de Deus dentro da sua casa. É a sua entrega, é a sua devoção a Deus. É o seu relacionamento a Deus. É você querer a presença de Deus. Não é objetos, não é artefatos, não é amuletos, não é nada disso. Ok? Que Deus abençoe a todos e que vocês venham pegar essa palavra, adentrar dentro do seu coração, entende? Pega aqui os exemplos de Deuteronômio, vai lá ler, vai em Êxodo, começa a ler também, Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao 6, lê sobre isso, medita na palavra, deixa Deus falar com você individualmente, entende, gente? Por que que eu tô frisando isso aqui? Porque muitas pessoas acham que estão fazendo correto, mas na verdade a oposição está atuando por trás e a oposição é sutil. Então quando a gente vem para Jesus, quando a gente vem para Deus, que a gente passa a ter relacionamento com Ele, Deus, através do seu relacionamento contigo, Ele vai começar a abrir a tua mente, ou seja, vai acontecer uma evolução espiritual contigo. Entende? E Ele quer tirar você dessas crenças limitantes que o mundo embutiu em você através da religião. Deus não é religião, Deus está acima da religião, Deus não ia se prender em coisas pequenas, porque religião é algo pequeno para Ele. Deus está além disso, e Ele quer te dar esse além, Ele quer ter esse relacionamento além com você. Então só depende de você querer se posicionar, acreditar, ok? Mesmo indo contra o que você acredita, tá? E você seguir os caminhos do Senhor verdadeiramente de todo o seu coração. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.